Olá pessoal, boa noite a todos. Esse é o terceiro vídeo e nele eu vou falar de alguns exemplos de modelagem com AutoML. Bom, são dois exemplos de LED e um exemplo de ar. Eu quero, no caso, esclarecer para vocês que eu estou usando o livro do Giancarlo. Os exemplos não são fictícios, não. Eles realmente existem de fato, ok? Eu vou mostrar para vocês agora o exemplo 1 e eu já abri a ferramenta, porque nos vídeos anteriores eu já demonstrei como fazer, então eu vou direto, tá? Só para esclarecer. E esse exemplo que eu vou citar agora, ele está na página 260 e ele é referente a um exemplo de releito e que é o acontecimento, no caso, esse exemplo é um acontecimento de um tratamento realizado entre uma unidade médica e um paciente, ok? Deixa eu esclarecer para vocês aqui quais são os construtos, ou comumente eu também falo aí, eu particularmente que sou de modelagem comum, normal, eu utilizo o termo estereótipos, né? Eu costumo dizer que a OML ela tem vários estereótipos em cima das entidades, das classes, né? Então eu aqui, mas se a gente lê na literatura, ela vai falar de construto, ok? Então eu vou fazer um overview rapidinho do que é cada coisa. O que é um relator? Relator é o moment class, tá? E ele representa um acontecimento que ocorre entre duas ou mais entidades. Ele vai identificar a existência de um relacionamento entre elas, ok? Bom, o que é um role? O role, ele descreve o papel de um termo em um fato, durante um evento ou quando ele participa de um determinado relacionamento, podendo assumir o papel de executor, semelhante ao sujeito de uma oração, ou um papel semântico, ou um ou mais papéis de um objeto que deve ser usado em um fato. E o que é um KID? Um KID, do ponto de vista metafísico, ele vai definir objetos gerais. As relações são os tipos, elas podem ser, as relações são os relacionamentos, podem ser material, mediation, e pode ser de derivação, de mediação, que aí eu vou usar em português, né? Material, mediação e derivação. Eles fazem parte da estrutura específica e eles complementam a semântica necessária para representar um relator. Então, eles vão ser usados, esse tipo de relacionamento, quando eu utilizar um relator, tá? Bom, os tipos material, de mediação e derivação fazem parte dessa estrutura. Bom, o material ele representa o relacionamento entre duas entidades ligadas a um relator. Essa ligação é representada por uma mediação e que é derivado a partir da existência desse relator. O relacionamento de derivação vai identificar o que o relacionamento material, que o relacionamento material é derivado de um relator, e o relacionamento material derivado. O relacionamento de mediação liga um relator a cada entidade que faz parte do evento. Então, derivação é uma afirmação de um conhecimento que é derivado de outro dentro de uma organização ou um fato. Ok? Então, vamos lá. Já fiz um overview do que significa cada ação que nós vamos tomar na tela, mostrando os construtos da UFUA. Ok? Vamos lá. Relator. Vou deixar o relator aqui. Depois a gente faz as ligações, que é o tratamento. Depois eu vou para o role paciente.
Kaiser tá lá em cima. Unidade médica. Ok? Bom. O relacionamento entre paciente e unidade médica vai ser o material. Ok? Deixa eu explicar aqui o que é o material para vocês. O material, ele representa um relacionamento entre duas entidades ligadas a um releito. Essa ligação é representada por um relacionamento de mediação e que é derivado a partir da existência desse releito. Então, essa é a definição que a gente tem. Então, vamos lá. Nós vamos ligar. Então, a gente sabe que é material. Ok. A gente sabe que esse aqui é um releito. Por quê? Porque ele surge, ele é temporal, né? E ele surge através da ligação entre duas entidades. Então, vamos lá, mediador. E a relação entre o paciente e o tratamento é feita pela mediação, como diz a teoria. Tá? Veio, beleza? Agora vamos lá alterar as cardinalidades de acordo com o desenho do Giancarlo. Vamos lá em Source End. Vamos ver se eu fiz certinho. Fiz. Ok? Vamos lá. Vamos fazer do outro lado. Eu vou explicar. Ok. Bom. E aqui embaixo também o desenho. Bem, aqui tá o desenho, né? Onde eu fiz a multiplicidade, também conhecida como cardinalidade. Eu liguei um releito a um role, a um CAID, através da mediação. E as duas entidades por um material. Ok? Depois, o que está faltando é a derivação. Então, vou pegar a derivação e ó, vamos botar aqui a derivação. Ok? A derivação, ela tem um nome. Então, vamos clicar nela. Opa! Vamos botar tratamento. Tratado em. Tratado em. Ok? Não pegou, mas é porque eu vou explicar. É porque tem que colocar aqui para aparecer o nomezinho. Tratado em. Tá? Eu quero que apareça também que ele é uma derivação. Então, eu vou marcar o estereótipo, para vocês saberem o que é. Ok? Bom, agora eu vou fazer o teste que é necessário a gente verificar se está certo. Vejam só. Olha como é que a aplicação é interessante. Ele está dizendo aqui pra gente, tá? Tá mostrando que tem um errinho. Ele está dizendo pra gente que cada abstrato sortal, ele deve ter uma substância sortal ancestral, tá? Ou seja, um substância sortal
ele tem que ter o abstrato sortal, ele tem que ter um antecestral, ok? Então, isso se resolve simplesmente, e olha onde ele está falando aqui, ó, no estereótipo Rowley, ele está dizendo que o abstrato sortal tem que ter uma substância sortal como antecessor, né? Ele vai anteceder isso. Então, o que a gente entende com essa mensagem, tá? Que o Rowley ele tem que ser abstrato. É bem simples. Fizemos essa alteração, vamos lá, vamos verificar. Viram como é que o erro já foi corrigido? Então, essa ferramenta da OLED é muito interessante porque a gente erra na modelagem, nas cardinalidades, isso é normal, tá? Mas aí a ferramenta ela tem essa inteligência, essas regras de negócio associadas a ela que vão nos ajudar, vão fazer a correção. Ok, gente? Então, esse é o primeiro exemplo, tá? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu vou salvar esse aqui como exemplo 1, vamos ver direitinho. Vou dar um Save Plus para ver se eu estou salvando no lugar. Save As para ver se eu estou salvando no lugar certinho, na área de trabalho. Eu vou salvar aqui, ok? Eu vou mandar os arquivos para vocês, né, no caso, eu vou disponibilizar lá no Facebook. Para vocês terem, olharem internamente, clicando no construto, vendo como é que foi feito, tá? Para vocês avaliarem bonitinho, eu vou liberar o código. Bom, agora eu vou abrir um novo arquivo, que vai ser o nosso exemplo número 2. É só um overview, tá, gente? Eu não vou entrar em questões complexas, porque a pessoa fica batendo muito no cabeça para descobrir os erros e não são tão simples de descobrir, tá? E fica batendo cabeça mesmo, é por tentativa e erro, porque a ferramenta ela não tem. Ela tem Help, que é o Nemo, é o site onde a gente tem vários documentos para poder pesquisar, mas só que a ferramenta ela é limitada nessa questão de fornecer um help com demonstrativos inclusos dentro dela, não é uma coisa muito solta, né? É uma coisa mais amarradinha. Eu gostei até tem pontos fortes e pontos fracos, né? O EA, ele não tem essa questão de verificação, as regras não estão tão amarradinhas como no OLED, mas ele tem um help bom e ele te esclarece. Você vai lá no help, você tira a dúvida, você procura, ele vai te mostrar o caminho das pedras, assim, tudo meio que centralizado no mesmo lugar. Então vamos lá. Bom, exemplo 2. Ele está contido lá na página 188, tá? Vamos lá. Ele fala do quê? A explicação das possibilidades, das cardinalidades. Esse exemplo, ele vem falando do homem, que o homem possui cérebro, que possui o cerebelo. Ele vem falando do relacionamento componente-off. Componente-off é que representa um relacionamento de parte e todo entre conceitos complexos, como tipo e papel. Vamos lá? Bom, ele começa falando do cai de pessoa, cai de lá em cima, cai de pessoa, e daí ele tem o kind. Ele é simples esse, ele não mistura muito. Cérebro, cérebro e o cerebelo. Também é um outro kind que ele chamou de cerebelo. Cerebelo. Tá. Vamos lá, vamos fazer as relações. Bom,
uma relação, essa relação ela é de característica essencial e inseparável. Por quê? Porque o ser humano sem cérebro é complicado. Sabe-se que o ser humano ele não sobrevive sem o cérebro por muito tempo. Por isso que tem a morte cefálica. Vamos lá, então. Vamos usar que é um componente, né? A pessoa, ela é composta de cérebro. Ela tem composta de, né? Vamos lá, vou deixar assim, mas vou criando, vou mostrando para vocês. E o cérebro, ele tem cerebelo. Vejam que a aplicação, ela já alterou a cardinalidade, tá? Ela pôs aí mínimo 2, máximo muitos, mínimo 2, máximo muitos, e ela pôs um cérebro, uma pessoa, tá? Bom, eu vou explicar isso. No exemplo do Giancarlo, ele não coloca a cardinalidade, tá? Ele omite a cardinalidade, eu vou mostrar como fazer isso, tá ok? Bom, vejam que ele tem o losango escuro, que está mostrando que é uma agregação por composição, que é uma agregação forte, mostrando que aquele relacionamento, um ser humano, ele depende, ele precisa de um cérebro, tá? Então tá mostrando que a força desse relacionamento, porque ele é essencial, né? Daí vamos lá, eu vou botar aqui para mostrar a força do relacionamento. Viram como é feito? Ó, eu clico aqui, ó, Emeronic, tá? Eu desabilito aqui e olha como é que fica, ok? Bom, próximo passo eu vou botar aqui para vocês verem que é Component Office. Eu vou tirar o número dele, vou deixar aqui, deixa eu exibi-lo. Eu vou por aqui que é o name, visible. Daí eu venho pra cá e também faço a mesma coisa. Só que eu vou deixar que isso aqui é o Component Office, pra você saber. Component Office, Component Off 2. E esse aqui deixa eu fechar e botar aqui é 1. Pra exatamente a gente conseguir identificar os erros que aparecerem. Pra não ficar igualzinho. E aqui é o 2. Vou pôr pra aparecer. Beleza? Então ficou o componente Office 1, componente Office 2. A cardinalidade eu teria que alterar, eu vou alterar, porque assim, pela lógica, nós de TI usaríamos aqui, ó, tá? E daqui também, tá? Eu tô falando por mim, que eu fiz isso, ok? Quando eu for rodar a verificação, olha os errinhos que ele me mostra. Ele vai questionar justamente a cardinalidade, multiplicidade, como queiram dizer, tá? E daí o que que acontece? Aí eu fui estudar por que ele estava questionando a cardinalidade mínima. Eu fui pesquisar, porque eu achei assim, um ser humano ele tem um cérebro e tem um cerebelo, tá? Eu tava levando para esse lado. Mas vocês sabem que a ontologia, ela é muito ligada a conceitos filosóficos, a metafísica, a conceitos ligados a análise mais profunda da informação. Então, o que acontece? Então, eu fui pesquisar por quê, né? Por quê? Por que ele pôs isso, né? É um pouco assim confuso, por isso que eu prefiro, até hoje, eu tô preferindo mais usar o OLED do que o EA. Por quê? Porque justamente ele tem essa crítica, né? Ele te mostra quando você está errando, você consegue entender. Então, o que eu pesquisei? Tá? Nessa questão metafísica, científica, eu tô falando assim, a minha opinião, tá? Porque a professora
a nossa professora Maria Luísa tem muito mais experiência que eu nessa parte, né? Ela tem, no caso, ela deve ter as justificativas mais apuradas, mas eu fui buscar informações na ciência. Por quê? Porque eu pesquisei que lá no Wikipedia, tá? Que o cérebro humano, ele tem um hemisfério norte, o hemisfério norte, minto, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e que o dominante é o esquerdo. Então, assim, quando eu vi que deu erro, eu fui pesquisar por que deu erro e fui querer entender por que a ferramenta está considerando que a pessoa, como se a pessoa tivesse dois cérebros, mas na verdade você tem um cérebro particionado em duas partes. Então, eu vou trocar para a cardinalidade dele para 2, representando cada hemisfério. Opa, não trocou. Minutinho, tem que clicar de novo, pode, e botar 2. Ok, foi. E daí, o cerebelo é a mesma coisa. O cerebelo, ele fala que, na Wikipédia vem falando que o cerebelo humano é formado por 2 hemisférios também, cerebelares, né, que tem a parte central e a parte vermis com is, tá? Então, eu vou lá trocar. Vou trocar aqui, para ver se a aplicação me dá acerto. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a verificação. Olha aí. Viu? Resolveu o problema. Então, assim, a ontologia, ela tem esses detalhes que a gente que não está acostumado, a gente peca. Então, eu aconselho a todos vocês a utilizarem o OLED. O EA é interessante, mas eu prefiro uma ferramenta que me ajude, né? Que critique aonde eu estou errando para o que eu possa acertar. Então, vou salvar o exemplo 2, tá? Bom, e agora eu vou dar 2 exemplos no EA. Bom, eu vou fechar aqui porque o EA torna a minha máquina um pouco mais lenta, tá? Save vídeo. São exemplos bem simples, né? Justamente só para ensinar vocês como usarem a ferramenta, tá? Isso é uma questão de prática mesmo. Ok, vamos lá, abrimos. A primeira coisa que a gente faz aqui é em Toolbox procurar .ml. Vamos ver. Tem que descer bem devagarzinho, que é uma lista. Aqui, tá aqui. Abrimos, né? Agora vamos lá em File New, né? Vamos lá dar um nome de exemplo, vamos salvar na área de trabalho, como exemplo 03, né? Que a gente chama 3, vou colocar 3, vamos seguir o padrão, exemplo 3. Ok? E daí, feito isso, a gente marca, ele vai abrir o Modern Wizard, a gente clicamos em OK. Aí, feito isso, nós vamos lá em diagrama, damos new, marcamos lá .ml, OK. Feito isso, eu vou desenhar aqui com vocês o exemplo da página 203 do Giancarlo. Bom, aqui ele vai falar de quantidade, do kind, vamos lá, do fase,
E eu vou explicar para vocês, assim, de antemão, o que eu defini, tá? Essa é a minha receitinha de bolo que depois eu vou mandar para vocês. Eu defini aqui, lendo a teoria, eu cheguei a essa conclusão, que o Quantity fornece princípios de entidade para conceitos representados por quantidades que são definidos por uma massa ou espaço que ocupam, por exemplo, a água, o ar, o petróleo, tá? O kind, vocês já sabem que é os objetos do mundo que são definidos por suas propriedades que não são alteradas. Deixa eu ver outra. A category. A category classifica entidades que pertencem a tipos diferentes, mas que dividem uma propriedade essencial em comum. Por exemplo, temos os mamíferos com as propriedades comuns dele. Mamam, né, características dos mamíferos. Bom, e a fase, que a fase é uma instância, instancia objetos durante um determinado período de sua existência, mas sendo disjuntos e completos, por exemplo, as fases da adolescência, fase adulta, a fase da pessoa. A pessoa não é adolescente, a pessoa não é adolescente e adulto ao mesmo tempo, são fases ao longo da vida daquela determinada pessoa, durante um período de tempo. Ok? Então, vamos lá, eu vou desenhar. Eu quero ressaltar que essa ferramenta não tem tipo de verificação, ela tem simulação, mas não a verificação que o LED tem, tá? Então, vamos lá. Pelo menos eu desconheço, na documentação eu não achei nada que fale sobre isso. Álcool, aplicar, vou lá para quantity também, opa, tem hora que ele trava, porque essa ferramenta que eu uso para montar vídeo, ela faz a máquina ficar muito lenta, tá? Então, assim, não se preocupe com a aparência do diagrama, o importante é estar o exemplo na tela. Kind, lindema. Deixa eu mostrar uma coisa que vocês podem ter dúvida, tá? Em relação aos atributos. Olha onde se põe os atributos, ó. Vou botar um exemplinho aqui só para vocês verem. O atributo aqui é date. Aí a gente põe aqui. Vou botar aqui data, nascimento, e aqui eu boto o tipo dela, que é date. Ok? Aí eu posso dizer se é privado, se é público, se é um pacote, tá? Só para mostrar que isso é perfeitamente plausível de se fazer, ok? É só um exemplo que eu tô dando, tá? E a function, as funções, a gente também pode fazer, tá? Ó, aqui, ó, eu boto as operações, que são as funções, as functions. Vou dar um exemplo de function aqui, consultar. Aí ele pede os parâmetros que a gente vai consultar, ele pede o estereótipo. Vou botar aqui só de brincadeira, tá? Pra vocês verem. Olha como é que fica, tá? A ferramenta perfeitamente permite tais ações, tá? Eu dei um undo para não ter problema, vou criar novamente. Só para mostrar que a ferramenta pode, ela permite fazer. Porque no final ela pode se exportar para código, né?
direto, que nem a gente fez, né? Em XML e reaproveitado. Vamos fazer a category agora, category. O nome da category é recipiente. Recipiente, aplicar. Ah, tem hora que vai, tem hora que não vai. A fase. A fase é tanque de armazenamento do vinho. Ok. E depois o kind. Eu deixo já as relações para fazer por último, tá? Porque aí fica mais fácil. Tanque e vinho. Vamos lá aplicar. Feito isso. Bom, agora a gente vai fazer as relações, que é o componente off. Vou pegar o componente off aqui. Daí eu vou usar. Aqui eu percebo que ela não tem associação, tá? Eu estou usando essa caracterização, tá? Depois eu venho aqui para ficar igual o exemplo. Deixa eu dar um cancelar rapidinho. Vem aqui, eu vou tirar o estereótipo. Vou botar é exatamente igual, eu tô fazendo exatamente igual do Giancarlo. Só que eu tô fazendo em português, tá, gente? Só para ressaltar isso. Vou pegar a category, vou fazer a mesma coisa. Vem cá, eu vou tirar o estereótipo dele. Eu vou escrever aqui no geral, contenção. Aqui são generalizações. Opa. Opa. Deixa eu pegar aqui. Já apago, que saiu errado. Bom, tá aqui pronto o modelo, tá? Ah, deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque no exemplo ele é um e muitos. Então vamos lá para whose role. E daí eu vou pôr aqui para muitos. Eu vou deixar um ali. Opa, foi em cima, foi para cima. Vou alterar, tá? Ok. Ok, gente? Bom, esse é um exemplo com EA. O terceiro exemplo. Então, assim, o álcool, né? Ele é composto de vinho, é componente do vinho, né? Componente off. Então, o álcool está composto ou está contido dentro do vinho. E aí, a vindima, né, onde tem a construção lá do vinho, tem a contenção dentro de recipiente. O recipiente, ele tem o tanque dele, o tipo de recipiente lá é o tanque, e um tipo de armazenamento do vinho está dentro do tanque de armazenamento do vinho. É isso que esse exemplo está querendo dizer. Ok? Então, vamos salvar. Vamos para o próximo. Vou abrir um novo, new project.
dou um nome para ele, exemplo 4. Vamos lá. .ml, ok. Feito isso, meu. O exemplo que eu vou dar agora é o exemplo que fala, ele fala, a figura 3 representa o exemplo de subquant of, de uma forma genérica. Esse relacionamento é modelado com o losango preto e a letra Q branca. A figura ela representa um exemplo real de subquant of, onde um recipiente contém vinho e é composto por suco de uva. O relacionamento representa parte todo entre as quantidades, sempre não compartilhável e limitado, a cardinalidade de no máximo 1 e no fim da associação. Os estereótipos que eu vou utilizar aí, os construtos também conhecidos, é o category, a quantity, e também vou usar o relacionamento, o caracterização, tá? Porque aqui não tem associação. Pelo menos eu não achei como colocar. Ok, gente? Bom, esse é bem pequenininho também, por causa do tempo, tá? Vamos pegar a category. Recipiente. Ok, aplica. Eu tenho quantidade. Oh, a quantidade é o vinho. Ok. Depois eu tenho a quantidade também de suco de uva. Vamos lá. Vou usar aqui esse, caracterização. Daí depois eu vou pegar o componente. Não. É o Qzinho. É o subquantity. Ok? Bom, agora feito isso, eu vou aplicar o que está no exemplo, tá? Eu vou tirar esse estereótipo aqui. Vou botar como está no exemplo, que é essencial. Ah, tá. Não, ele deixou. Ele deixou. Né? E aqui ele botou e boto aqui é essencial. É uma verdade. Ok. A ordem a gente pode fazer direitinho, que nem tá no livro. Não importa, é só a gente fechar. Tá? Aqui no livro ele tirou esse estereótipo. Ele deixou a palavrinha contenção.
Então, assim, um recipiente, ele vai conter o vinho e essa subquantidade, eu vou explicar aqui para vocês o que é, que eu vou enviar a receita de bolo, tá? É como eu tô enxergando as coisas, né? Esse subquantity of, ele representa um relacionamento parte todo entre quantidades, sempre não compartilhável, e limitado à cardinalidade de no máximo 1 e no final da associação. Ok? Tá vendo aqui, ó? No final da associação, ele está dizendo que é sempre limitado, porque assim, o vinho, é difícil você saber qual é o percentual. Ó, um recipiente, ele tem o vinho, tem quantidade de vinho e tem quantidade de suco de uva. É difícil você identificar essas quantidades, entendeu? Então, por regra, ficou assim definido que o subquantity of, ele iria representar uma parte não compartilhável, porque você não tem como mensurar aquilo que está compartilhado, que está misturado, né? E aí diz que lá a cardinalidade, no máximo 1 no final da associação. Bom, tá aqui o exemplo que eu estou citando. Então, é sempre um recipiente, né? Ele contém a quantidade lá de vinho, mínima 1, e o vinho tem uma quantidade de suco de uva, e o suco de uva contém uma quantidade de vinho, ok? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês com esses exemplos, né, a utilizar a aplicação. É lógico que eu não vai dar tempo, por um tempo limitado, mas eu vou até mostrar aqui também para vocês, vou salvar. Não, acho que já está salvo. Fazendo assim, deixa eu ver se habilitou salvar, tá. Aí aqui eu vou abrir para vocês rapidinho o exemplo que eu criei. Na minha pasta eu tenho um exemplo rapidinho para mostrar, que a parte já não é ONTO-UML, já é a própria UML, eu só quero mostrar o exemplozinho para vocês, não preciso entrar, não vou entrar em detalhe, porque o foco aqui não é o UML, ok? Mas eu vou mostrar que é perfeitamente possível fazer. Deixa eu ver aqui. Eu criei esse aqui do seguro. Opa! Deixa eu fechar isso daqui. Ver se abre. E esse daqui do seguro, ver se ele abre. Ó, eu criei aqui para vocês verem. A diferença é que eu venho lá no diagrama e eu vou escolher estruturas. A HTML estrutural. HTML, minto. O ML estrutural. Aí aqui eu escolho a classe e começo a desenhar esse diagrama. Bem parecido, tá? Só que a UML não vai ter esses construtos, esses relacionamentos dessa forma que estão delineados na ONTO-UML. Aqui vocês podem ver que tem as classes, tem os atributos, tem as operações, tem os relacionamentos, né? Aqui como é que ficou? Ficou um cliente, ele possui um veículo, um ou muitos veículos segurados. Um veículo segurado, ele possui um ou muitos clientes, né? Essa leitura. Um veículo segurado, ele pode ser parcelado, né? Aí vem a parcela, ela pode ser no mínimo uma e no máximo 4, possui parcela. Depois vem o veículo segurado, ele pode sofrer sinistro, né? Aí vem os atributos de sinistro, as operações. Aí vem aqui, ó,
são tipos de sinistros que nós temos, que vai é como se a gente estivesse generalizando aqui também, né? Aí vem, ó, o tipo, ó, o dano, depois ele pertence a um modelo, e esse modelo tem uma marca. Esse é um exemplo de OML para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu fechar, vou abrir outro aqui também. Só para vocês visualizarem, não vou entrar em detalhe não. Tem um teste aqui que eu quero mostrar. Deixa eu ver se ele vai, porque ele não vai. Tem que abrir e fechar primeiro. Tem um que eu inventei aqui para fazer teste. Eu quero mostrar que eu achei bonitinho. Só que aqui é uma gambiarra minha, tá? Eu criei aí o ML com base na ontologia e criei aqui com os estereótipos. É perfeitamente possível fazer. Como é que eu faço isso? Ó? A propriedade, vou mostrar. Ó, geral, aí eu crio lá um estereótipo para ele, eu posso escolher. Aqui, ó, eu escolho o estereótipo que eu quero botar, tá? Aí aqui eu venho, pode ver que tem, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Deixa eu botar uma outra classe, só para brincar aqui. Aqui eu escolho a coleção de classes, os atributos, se ela é abstrata, tá? Aqui eu venho ser persistente, ser transiente, a cardinalidade. Posso botar as operações, aí aqui eu vou acrescendo o número de operações. Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar para vocês. Tem para botar as constrantes aqui, ó. Aí Daniel, okay. Ele vai acrescentando, se eu quiser deletar, eu deleto. Entendeu? Bom, não cancelar, só para mostrar o que é possível fazer. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que eu quero mostrar. Tem outro aqui do álcool também. Tem que fechar, não adianta que ele é meio limitado. Nesse sentido, ele ocupa muita memória. Eu fiz alguns exemplozinhos, né? Aqui, essa aqui é do álcool, também já tinha feito. Bom, eu espero ter ajudado vocês, espero que esses exemplos ajudem vocês a produzirem cada vez mais e melhor. É lógico que nós estamos aprendendo, né? Eu também estou aprendendo junto com vocês, né? Também não domino, apanho a beça nesses estereótipos. O que me ajuda muito é o OLED, porque ele corrige onde eu estou errando, tá? Aí é aquilo, é tentativa e erro, né? Porque vocês sabem que o OLED, ele não tem um help do jeito que eu gostaria, mas é tentativa e erro mesmo. Deu erro, é tentar, tira aqui, bota ali, faz aqui, para tentar resolver o erro. Então, gente, eu finalizo aqui essa videoaula, né? Espero que eu tenha ajudado vocês e agradeço a vocês também por estar assistindo o vídeo, tá? Grande abraço a todos, tá? Espero que todos tenham aprendido algo, pelo menos, que ajude a vocês a passarem na disciplina. Grande abraço.